Oi, oi, gente. Agora que a gente vai falar um pouquinho aqui do material anexo, que é o PDF que a gente colocou para planejar as refeições. Então, se você assistiu a outra aula, dos macronutrientes, você vai entender direitinho isso daqui. Se você não assistiu, volta lá para você assistir na sequência e entender certinho. Então, aqui a gente está falando da primeira refeição do nosso dia, do café da manhã. Então, essa daqui é a lista de quem come proteína animal. Então, depois eu vou fazer uma para quem não come. Então, vamos começar seguindo com essa daqui, tá? Então, aqui lembra que a gente falou do carboidrato, que é importante para dar energia. A proteína é importante também para a gente linkar ali pensando na saciedade, construção de tecidos, né? Melhora da questão do metabolismo e tudo mais. Então, aqui vocês veem certinho que tem uma numeração. Então, tem aqui, ó, um carboidrato. Então, um carboidrato a gente pode colocar aqui nessa refeição. Então, pensando aqui no pão, tapioca, milharina para fazer cuscuz, aveia, mandioca, batata doce. Então, isso aqui depende muito também do contexto cultural, de onde você mora e tudo mais. Mais, né, uma proteína. Então, aqui a gente tem o iogurte, o leite, o queijo, o requeijão, o ovo. Aqui a gente tem o patê de atum ou frango. Pensando, por exemplo, no creme de ricota. Aí a gente coloca, fica proteico, fica gostoso também, para sair um pouquinho ali do ovo. E aí a gente tem embaixo a gordura como um opcional, né? Então a gente tem aqui as castanhas, a gente tem a bebida de nuts, né? Que são as bebidas vegetais, leite de castanha. Temos a pasta de nuts, que pode ser pasta de amendoim, pasta de castanha, de amêndoa, linhaça e chia. Temos o abacate e o coco. Isso aqui porque faz sentido ali com a refeição, tá? Mas tem muitos outros alimentos que são desses grupos aqui. E aí temos as vitaminas e minerais. Lembra que a gente falou que a fruta ela também é do grupo do carboidrato? Mas aqui a gente está pensando na questão das fibras, das vitaminas, né, dos micronutrientes que tem dentro desses alimentos, que são importantes também para a gente equilibrar essa refeição. Então aqui, por exemplo, a gente tem o mamão, a gente poderia ter a banana, a maçã, temos as verduras, os legumes. Tem gente que gosta de fazer um omelete ali de manhã, colocar verdura, colocar legumes, tem gente que faz suco verde. E aqui ao lado, ó, a gente tem algumas sugestões. Então, a gente tem o pão com ovo, o mingau de aveia mais pasta de amendoim, mais banana, tapioca com queijo, mais vitamina de fruta, morango, iogurte mais banana, mais castanha, mais aveia. Temos a torrada, mais o abacate, mais o ovo. Temos crepioca com patê de atum e mamão, panqueca de aveia, mais chia, queijo cottage e maçã, cuscuz, ovo, queijo, abacaxi. Gente, temos muitas infinidades de sugestões. Isso aqui é mesclando esses grupos alimentares. Então, aqui, se você fizer essa continha aqui, você já consegue criar a sua própria combinação, mas você pode seguir essas sugestões. Eu gosto muito de comer de manhã o pão, né, com ovo, ou pão com queijo. Eu gosto muito de pão com queijo. Ou eu gosto também de comer o pão, né? Pode ser o pão de forma também, que não tem aqui, mas ele também pode ser considerado. E aí eu gosto de colocar ele com a pasta de amendoim e banana. Então você vê que eu já mixei aqui algumas. Às vezes eu não como essa outra opção, porque eu tenho a gordura nesse sentido. Mas às vezes eu como o leite, né? Eu tomo leite, eu gosto de tomar leite com café de manhã. Então também faz sentido aqui. E aí, olha só como fica gostoso. Então, você escolhe aquilo que você gosta e aquilo que faça sentido de acordo com os nutrientes. Pensando nos lanches intermediários, olha só como é uma continha realmente. Então aqui a gente tem o carboidrato. Lanches intermediários pode ser lanche da manhã, lanche da tarde. Se você não tem fome de manhã, come só o lanche da tarde. Enfim, isso aqui é para ser um lanche rápido para você conseguir comer alguma coisinha e para fazer sentido também para sua rotina. Tem gente que não faz, tem gente que faz. Então isso aqui é para você, se você faz essa refeição, tá? Então, se você, por exemplo, chega na janta com muita fome, ou você chega no almoço com muita fome, que você toma um café da manhã muito cedo, então talvez faça sentido você colocar, tá? Então não existe certo e errado, existe aquilo que funciona pra você. E aqui temos os lanches intermediários, né? Então aqui a gente tem o carboidrato, então pode ser a banana, né? Uma fruta, temos a granola, temos a bolachinha de arroz, que é uma delicinha. O legal é que ela é neutra também, você pode colocá-la tanto com opção doce quanto com opção salgada. Tem algumas com sabores, mas a neutra é neutra. Temos a aveia, temos o bolinho simples, ó, um bolinhozinho de café da tarde. Temos a batata doce em chips. E aqui a gente tem o sinalzinho de mais. Então lembra que a gente falou que a gente sempre vai combinar um grupo com o outro, pensando na saciedade, na questão do pico de glicose do sangue? Então, para isso que a gente vai linkar. Então, um carboidrato mais uma proteína
ou um carboidrato mais uma gordura. Então aqui a gente tem as opções de proteína que são as mesmas e aqui a gente tem as opções de gordura que a gente só acrescentou o açaí. E aqui pensando num açaí de qualidade, aquele açaí que a gente tem mesmo a polpa do açaí, que não tem nenhum açúcar adicionado, porque a gente cria a nossa própria combinação, tá? E temos as fibras, né? A linhaça e a chia também, que é considerada aqui e que vai agregar nesse lanche. Então, como sugestão, a gente tem chips de batata doce mais pasta de amendoim, vitamina de abacate, vitamina com leite de amêndoas mais morango, iogurte mais banana mais linhaça, açaí com banana, bolacha de arroz com patê de atum ou bolacha de arroz com geleia e pasta de amendoim, que eu adoro. Bolo simples com café com leite. Gente, isso aqui, ó, é o lanche da tarde do brasileiro. Eu sou apaixonada por um bolinho e café com leite. Eu cresci comendo isso. Então eu gosto, então já é uma comida afetiva aí que eu tenho. E kiwi com nuts. Então, gente, isso aqui são sugestões, tá? Então você vê o tanto de combinação que a gente pode fazer com isso aqui. A gente não precisa ficar só na castanha com uma maçã, tá? E aí a gente tem as outras refeições também, que pode ser o almoço ou o jantar. Eu até falei um pouquinho no vídeo da questão do jantar, né? Que a gente pode às vezes comer lanche ou comida. O importante é a gente pensar na qualidade dessa alimentação, tá? Então aqui vai fazer muito sentido isso. Então a gente tem almoço e jantar, pensando que são refeições mais completas, a gente tem que colocar um pouquinho mais de nutriente. Então aqui a gente tem o carboidrato, então a gente tem o arroz, mas poderia ser o macarrão, a batata, o milho, mandioca, batata doce, farofa. Então a gente pode comer arroz com farofa, tá? Não tem problema. Aí temos a proteína animal. Como eu falei, essa é uma opção de proteína animal, mas vai ter um outro falando só de proteínas vegetais, tá? Temos aqui o frango, temos a carne, o ovo, o peixe, frutos do mar. E indo mais abaixo ali, a gente tem a proteína vegetal, né, que é essa daqui, que temos o feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. E aí temos ao lado as vitaminas e minerais. Você vê que cada um a gente tem um, mas nada te impede de você colocar dois, tá? Não é o fim do mundo você comer duas opções de carboidrato ou duas opções de proteína animal. E aqui a gente tem duas opções de vitaminas e minerais, porque a ideia é a gente trazer abundância para esse grupo aqui, pensando nos nutrientes principalmente, tá? Então aqui a gente tem as folhas, a gente tem a fruta, a gente tem os legumes, verduras. E aí, nesse contexto aqui, fazendo essa união desses grupos alimentares, a gente traz as sugestões. Então a gente pode comer arroz, feijão, carne, couve refogada. A gente pode comer macarrão, carne moída, salada de grão de bico com tomate, cebola, azeite. Então, olha só, lembra aquele exemplo do prato de macarrão, que por ser um carboidrato a gente fica com fome rapidinho? Então, quando a gente põe a carne moída, quando a gente põe a salada de grão de bico, que é uma proteína vegetal, né? Mais a questão do tomate, cebola, que tem fibra também. Olha só o tanto de coisa que a gente trouxe para trazer saciedade para esse macarrão. Tá? Então, é isso aqui que a gente precisa adaptar e implementar na nossa rotina. Porque assim a gente consegue ter mais saciedade e mais nutrientes numa refeição. Então você vê que não existe certo e errado, existe a qualidade daquilo que você está colocando, que você está se propondo a seguir o seu dia também. Então, o outro que a gente tem é o escondidinho de mandioca com recheio de frango desfiado, salada de alface e cenoura, delicinha esse aqui, hein? E azeite. Temos batata doce, carne cozida, feijão, abóbora cozida, salada de repolho roxo e azeite. Então aqui a gente tem uma outra combinação. Temos mandioquinha refogada, omelete com espinafre, legumes assados. Então você vê que tem opções aqui também para quem não gosta de comer tipo arroz, feijão na janta. Tem outras opções além do pãozinho, do lanchinho, que muita gente acaba optando por comer à noite e não traz tantos nutrientes ali para aquela refeição. Temos o purê de batata, peixe grelhado, legumes refogados. Temos salada de quinoa, pimentão, tomate, castanhas, ovo cozido. Então você pode fazer um bolzinho ali com várias opções. Então isso aqui são sugestões e você vai adaptar de acordo com a sua rotina. Se você gosta de ter as marmitinhas prontas, se você gosta de preparar na hora, se você está na faculdade, se você está no trabalho, super dá para adaptar. Então é só a gente pensar em cada grupo alimentar e ver aquilo que faz sentido para você, aquilo que você gosta. Também é muito importante ter prazer quando a gente come. Então, isso aqui a gente pode seguir todo dia. A gente tem opções para variar. A gente não precisa comer sempre arroz e feijão. Eu gosto, eu particularmente, se eu não como arroz e feijão, eu fico triste, eu sinto falta, mas às vezes eu gosto de dar uma variada. Então, às vezes eu faço essa opção assim de macarrão, eu faço escondidinho, eu faço só uma saladinha ali com a quinoa, que também tem proteína, também vai auxiliar nessa questão da saciedade. Então, a gente tem muitas opções aqui, tá? E aí eu vou fazer um outro vídeo falando de um outro que a gente vai colocar que é o prato saudável e vai ter o outro
proteínas vegetais só, sem proteína animal, tá? Mesmo se você não é vegano, se você não é vegetariano, eu recomendo que você assista para trazer um pouco mais de opções. Então, olha o tanto de opção que a gente tem pensando em qualidade na alimentação. Muitas, né? Então, não faz sentido a gente só excluir, a gente pensar em excluir alimentos, a gente tem que incluir, porque a gente tem uma variedade muito rica aí de alimentos, tanto no nosso país, quanto se você mora em outro país também, com certeza você tem variedade de alimentos, você encontra pelo menos uma dessas opções aí. E aí, lembrando que isso aqui a gente está falando do contexto alimentar nosso como brasileiro, tá? Mas um americano, né, na Europa, né, Mediterrâneo, as pessoas comem coisas diferentes, tá bom? Então, isso aqui é baseado no contexto e nas sugestões.